A majestosa visão de Ezequiel e os segredos dos querubins revelados. Você já se pegou imaginando como seria o trono de Deus? Aquela sensação de estar diante de algo grandioso, intenso e misterioso, que mexe conosco lá no fundo. Pois bem, Ezequiel, esse profeta sábio da história bíblica, teve essa experiência arrebatadora. Não estou falando de uma simples história ou de um conto qualquer. Estou me referindo à vivência real de um homem, numa época e local verdadeiros. Imagina só você poder espiar, mesmo que por um instante, os segredos do trono divino, presenciando visões inacreditáveis. Neste vídeo você vai entender essa visão e como ela pode te trazer respostas sobre o propósito da vida, sobre os mistérios da existência e até mesmo sobre os anseios mais profundos da sua alma. E não só isso. Esse conhecimento pode mudar para sempre a forma como você vê o mundo ao seu redor. Acredite, os ensinamentos de Ezequiel são como um tesouro aguardando por ser descoberto. E estou aqui para te guiar nessa jornada. Prometo que será uma experiência transformadora. E, antes que você me pergunte, sim, temos evidências e dados que vão fundamentar cada palavra do que vou te contar. Obrigado por assistir a este vídeo e se inscreva para acompanhar todo o nosso conteúdo. Vou deixar na descrição o link para o livro Mestre dos Mestres, de Augusto Cury, que você pode adquirir pela Amazon e assim se aprofundar ainda mais no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos voltar ao conteúdo. Capítulo 1. Ezequiel viu o trono de Deus. O livro de Ezequiel é notável por suas descrições vívidas e detalhadas das visões que o profeta recebeu. A primeira destas visões é talvez a mais impressionante, a aparição do trono de Deus. A visão de Ezequiel não é apenas uma demonstração da majestade divina, mas também serve para legitimar a mensagem que o profeta trará ao povo de Israel. Ezequiel, ao se encontrar à beira do rio Quebar, observou uma tempestade avançando do norte. Não era uma tempestade comum. Conforme ele descreve em Ezequiel capítulo 1, versículo 4, olhei e vi um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo relampejando de um lado e outro. Em seu centro havia algo como metal brilhante, no meio do fogo. Esta imagem por si só já seria suficientemente impressionante, mas o que Ezequiel vê a seguir é ainda mais surpreendente. Ele observa 4 criaturas vivas, cada uma com 4 rostos e 4 asas. Os detalhes das criaturas são meticulosamente descritos nos versículos de 5 a 14. O destaque está nos rostos das criaturas, cada uma tinha o rosto de um homem, um leão, um touro e uma águia. Estas imagens são frequentemente interpretadas como representações dos 4 evangelhos ou da totalidade da criação divina. O mais impressionante, no entanto, é o que Ezequiel vê acima dessas criaturas. Conforme descrito no versículo 22, acima das cabeças das criaturas vivas havia algo parecido com um espanse, cintilando como cristal de gelo estendido por cima das suas cabeças. E sobre este espanse, estava o trono de Deus, parecido com safira, e sobre esse trono, havia uma figura que parecia um homem, versículos 26 e 27. A presença desta figura é crucial, pois Ezequiel a reconhece como a glória do Senhor. E ao presenciar essa visão da glória divina, Ezequiel naturalmente se prostra, humilhado pela magnitude da revelação. A resposta de Ezequiel é emblemática de um profundo reconhecimento da santidade e majestade de Deus. Ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos têm debatido o significado preciso desta visão. Alguns argumentam que ela representa a imanência e transcendência de Deus, enquanto outros veem nela uma representação da ordem divina do universo. Independentemente da interpretação, é indiscutível que a visão do trono de Deus no primeiro capítulo de Ezequiel é uma das mais poderosas imagens da Bíblia, capturando a essência do divino em sua majestade insondável e santidade. Capítulo 2. A mensagem do Senhor foi expressamente transmitida ao sacerdote Ezequiel. Após a impressionante revelação da majestade divina no capítulo anterior, o segundo capítulo do livro de Ezequiel nos apresenta um momento decisivo, a chamada direta de Deus ao sacerdote Ezequiel.
Não apenas uma visão da divindade é concedida ao profeta, mas também uma missão clara e expressa. O capítulo começa com uma voz divina se dirigindo diretamente a Ezequiel. Nos versículos que se seguem, Deus se dirige a ele como Filho do Homem, um título que ressalta a humanidade frágil de Ezequiel em contraste com a divindade onipotente do Senhor. Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo, afirma o Senhor no versículo 1. Esse comando imediato para que Ezequiel se ergue indica a seriedade e urgência da mensagem que está prestes a ser transmitida. Deus não oculta as dificuldades que Ezequiel enfrentará. Ele descreve os israelitas como uma nação rebelde que se rebelou contra ele. Versículo 3. O tom e a gravidade da mensagem de Deus tornam claro que Ezequiel tem diante de si uma tarefa árdua. No entanto, o Senhor oferece palavras de encorajamento e firmeza a Ezequiel. Em meio à rebeldia de Israel, a voz de Deus ressoa com determinação. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, versículo 4. É uma garantia de que, embora Ezequiel enfrente oposição, ele não está sozinho, ele fala com a autoridade do próprio Deus. A resiliência que Ezequiel precisa ter é enfatizada nos versículos seguintes. O Senhor adverte que os israelitas são obstinados e teimosos, versículo 4, e que eles podem ou não ouvir a mensagem do profeta. No entanto, independentemente da resposta que ele receba, Ezequiel deve entregar a mensagem. Em um gesto simbólico, o Senhor diz a Ezequiel no versículo 8, mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação rebelde. A responsabilidade de Ezequiel não é apenas entregar a mensagem, mas também viver de acordo com ela, demonstrando fidelidade onde Israel falhou. Este capítulo, então, estabelece a dinâmica central do ministério de Ezequiel. Ele é um porta-voz de Deus em meio a um povo muitas vezes resistente e rebelde. Armado apenas com a palavra do Senhor, Ezequiel é chamado a confrontar a infidelidade de Israel e chamar o povo de volta à retidão e à relação com seu Criador. É uma missão desafiadora, mas Ezequiel não está sozinho. Ele é sustentado e guiado pelo próprio Deus, que o escolheu para ser seu mensageiro. Capítulo 3. No início, Ezequiel notou um furioso redemoinho vindo do norte. O livro de Ezequiel é um testemunho vívido e por vezes simbólico das visões e mensagens que o profeta recebeu de Deus. No terceiro capítulo, a narrativa de Ezequiel continua a partir do que foi estabelecido nos capítulos anteriores. A referência ao furioso redemoinho vindo do norte remonta à visão inaugural de Ezequiel no capítulo 1. Esta imagem poderosa é carregada de significado. No capítulo 1, Ezequiel observou, olhei e vi um vento tempestuoso vindo do norte, uma nuvem enorme com fogo reluzente cercado de um brilho resplandecente, Ezequiel 1, 4. Esse redemoinho não é apenas uma tempestade literal, mas carrega consigo a presença e a mensagem divinas. Representa tanto o juízo quanto a revelação de Deus. No terceiro capítulo, Ezequiel é novamente confrontado com a realidade da sua chamada. Ele é instruído por Deus a comer um rolo, um símbolo da palavra e da mensagem divinas. Filho do homem, diz Deus, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. E assim Ezequiel fez, declarando, comi-o, e em minha boca era doce como mel, Ezequiel 3, 3. A doçura do rolo sugere que, apesar da natureza muitas vezes dura e julgadora da mensagem que Ezequiel deve entregar, há também uma qualidade redentora e vivificante na palavra de Deus. O capítulo prossegue com Deus detalhando a responsabilidade de Ezequiel como vigia sobre Israel. Um vigia é responsável por alertar o povo dos perigos iminentes. A analogia ressalta a seriedade do papel de Ezequiel. Ele deve ouvir a palavra de Deus e advertir o povo de Israel sobre as consequências de suas ações. Se ele falhar em seu dever, será responsabilizado pela perda de vidas. Ezequiel 3, 18. O desafio da missão de Ezequiel é reforçado pela reação que ele deve esperar do povo de Israel. Deus adverte Ezequiel de que ele está sendo enviado a um povo obstinado e rebelde. Ezequiel 3, 9. No entanto,
Apesar da resistência que ele certamente encontrará, Ezequiel é fortalecido e endurecido por Deus para enfrentar essa tarefa. Fiz a sua testa tão dura quanto a mais dura das pedras, mais dura do que o pedernal. Ezequiel 3, 9. O capítulo conclui com Ezequiel sendo levado pelo Espírito a um vale, onde ele fica entre os exilados, atônito e em silêncio por 7 dias. Ezequiel 3, 15. Essa experiência no vale, entre seu povo, prepara Ezequiel para o ministério que tem pela frente, dando-lhe tempo para meditar e internalizar plenamente a gravidade de sua chamada e da mensagem que ele deve entregar. Em resumo, o terceiro capítulo de Ezequiel enfatiza a responsabilidade solene do profeta como portador da mensagem divina e vigia sobre o povo de Israel. Embora confrontado com desafios e resistência, Ezequiel é equipado e fortalecido por Deus para cumprir sua missão. Capítulo 4. Você também pode encontrar essas 4 criaturas vivas em Apocalipse 4, versículos 6 a 9. A presença de criaturas vivas em visões bíblicas é um dos fenômenos mais fascinantes e misteriosos encontrados nas Escrituras. Elas têm um papel central tanto no livro de Ezequiel quanto no Apocalipse, representando aspectos da natureza divina e da adoração celestial. A visão de Ezequiel. No livro de Ezequiel, o profeta descreve uma visão inicial onde ele vê 4 seres viventes, Ezequiel 1, 5. Esses seres têm características semelhantes, mas distintas. Cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Os rostos incluíam de um homem, um leão, um boi e uma águia, Ezequiel 1, 10. Essas criaturas se moviam em linha reta, sem virar, com rodas cintilantes ao lado delas, simbolizando talvez a onipresença e o movimento constante de Deus. A visão de João em Apocalipse. Em Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão do trono celestial de Deus. Nela, ele também observa criaturas semelhantes. Ele descreve, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Apocalipse 4, 6. As descrições destes seres em Apocalipse são distintas, mas têm paralelos claros com a visão de Ezequiel. João descreve os seres da seguinte maneira: o primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo ser era semelhante a um bezerro, ou boi. O terceiro tinha um rosto como o de homem. O quarto era semelhante a uma águia voando. Estes seres não descansam dia nem noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Apocalipse 4, 8. Significado e interpretação. Há várias interpretações sobre o significado destas criaturas. Uma perspectiva comum é que elas representam atributos de Deus ou aspectos da criação. Leão pode simbolizar a majestade e o poder de Deus. Boi ou bezerro representa paciência e força de serviço. Rosto de homem indica inteligência e emoção, representando a racionalidade e a humanidade. Águia simboliza a divindade, a visão perspicaz e a elevação acima das trivialidades terrenas. Em ambos os contextos, em Ezequiel e Apocalipse, estas criaturas adoram e servem a Deus incessantemente, sublinhando a santidade de Deus e a natureza incessante da adoração celestial. As criaturas vivas encontradas em Ezequiel e Apocalipse oferecem uma visão profunda da natureza divina e do serviço celestial. Embora as descrições variem ligeiramente entre os 2 livros, ambas as visões ressaltam a majestade, a santidade e a eternidade de Deus. Elas também desafiam os leitores a considerar a grandiosidade e o mistério do Deus que adoramos, nos levando a um estado de reverência e admiração. Capítulo 5. Quais lições podemos tirar dessas imagens vívidas da sala do trono de Deus? As visões do trono de Deus, como descritas nos livros de Ezequiel e Apocalipse, são de uma majestade e esplendor impressionantes. Estas descrições não são apenas para deslumbrar o leitor, mas trazem consigo lições profundas sobre a natureza de Deus, nosso relacionamento com Ele e a realidade do mundo espiritual. 1. A santidade incomparável de Deus. A constante proclamação dos seres viventes de Santo, Santo, Santo,
é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 4:8 reitera a santidade incomparável de Deus. Ele é santo em todos os sentidos, separado do pecado, puro e digno de toda adoração. Somos chamados a reconhecer, respeitar e responder à santidade de Deus em nossas vidas. Como Pedro escreveu, mas, assim como aquele que vos chamou é santo, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1:15. 2. A universalidade do reino de Deus. As criaturas representando diferentes partes da criação, homem, águia, leão e boi, apontam para a universalidade do reino de Deus. Ele não é apenas o Deus de uma nação ou povo, mas de toda a criação. Como crentes, devemos reconhecer e proclamar a senhoria de Deus sobre toda a terra, buscando que seu reino se manifeste em todos os cantos do mundo. 3. A centralidade da adoração. A cena do trono é dominada pela adoração incessante. Este é o centro da atividade celestial, mostrando a importância da adoração na economia de Deus. A adoração não deve ser apenas um ato ocasional, mas o centro de nossa existência. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Marcos 12:30. 4. A realidade do mundo espiritual. A visão da sala do trono serve como um lembrete vívido de que há uma realidade espiritual além do que podemos ver e tocar. Em nossa jornada de fé, devemos viver com uma consciência da realidade espiritual e reconhecer que as nossas lutas não são contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. As imagens vívidas da sala do trono de Deus são mais do que apenas relatos impressionantes, elas servem como um chamado à reflexão, à adoração e à ação. Elas nos lembram da grandeza de Deus, da realidade do mundo espiritual e da centralidade da adoração. Em resposta, somos convidados a viver com reverência, propósito e paixão, buscando refletir a santidade de Deus em nossas vidas diárias. Conclusão. Neste vídeo, mergulhamos profundamente nas fascinantes imagens da sala do trono de Deus, conforme descritas em Ezequiel e Apocalipse. Aqui estão os principais pontos que discutimos. A santidade incomparável de Deus. Através das visões de Ezequiel e João, somos lembrados da pureza, majestade e santidade de Deus, que está acima de tudo e é digno de toda adoração. A universalidade do reino de Deus. As figuras das criaturas vivas nos mostram que Deus reina sobre toda a criação, enfatizando a universalidade de seu reino. A centralidade da adoração. A cena celestial é preenchida por adoração incessante, nos chamando à mesma dedicação e foco em nossas vidas. A realidade do mundo espiritual. Somos lembrados de que há mais no mundo do que apenas o que vemos, há uma realidade espiritual que molda nossas vidas e nosso destino. Estes são conceitos fundamentais que não apenas ampliam nossa compreensão da palavra de Deus, mas também nos guiam em como vivemos, adoramos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Mas nossa jornada de descoberta e crescimento espiritual não termina aqui. Se você achou este conteúdo enriquecedor, temos algo ainda mais especial esperando por você. Clique no próximo vídeo que está aparecendo agora na tela e continue aprofundando-se na sabedoria e revelação da palavra de Deus. Há mais tesouros esperando para serem descobertos, e estamos ansiosos para explorá-los juntos com você. Não perca!